como que é para vocês trabalharem lado a lado, né? Como que é essa conciliação? Porque ainda tem, além de tudo, ele é um profissional da área e tem as coisas que ele acredita, as coisas que deram certo. Então, como que vocês fazem? Vocês sentam? Da onde que parte, por exemplo, o início de uma preparação? Entendeu? Parte da dieta para o treino, do treino para a dieta. Como que é feito Bom, isso? isso aqui eu posso dar o start. Eu sou nutricionista hoje em dia, graças a um grande professor. De fato. O Guga está comigo, como eu já falei, há 8 anos. E a nossa constância de trabalho nos permite, obviamente, ter uma dieta um pouco mais flexível, que a gente sabe que aquilo ali que eu estou comendo não vai afetar no meu físico, porque a gente já fez teste por vários anos. Tem a flexibilidade de eu ser um nutricionista também e poder entender o que é bom ou não para mim, obviamente. Passar para ele e dizer, Guga, será que a gente consegue adaptar isso aqui? Pode fazer isso aqui? Então, tem toda essa questão de controle nosso, questão nutricional. E, obviamente, um tema que a gente sempre levou nas nossas costas, nutrição sem terrorismo. Óbvio, tem os momentos que a gente precisa retirar certos alimentos, não que... Até porque a minha dieta em si, o Braguinha está com os documentos dela, o Guga mandou, tanto no book quanto no Cutting, é praticamente a mesma matriz alimentar. Não muda muita coisa. Só as quantidades. Exemplo, o Google chega, analisa um físico meu de uma semana, fala, Vitão, vamos testar, diminuir tal alimento aqui essa semana. Na outra semana eu faço o teste, já tem uma diferença? Beleza. Agora vamos fazer com esse alimento aqui agora. A gente já faz o teste. Sabe? E às vezes é só quantidade. Quando você vai ver a minha dieta é a mesma, do começo de um book ou de uma fase mais tranquila, para a última semana de um pré-contest, um peak week. Só muda de fato as quantidades. E aí, conciliando já com o Luiz, o gasto calórico também vai aumentando, vai diminuindo, e isso a gente vai tendo um controle mais assertivo, diga-se de passagem. É isso, eu acho que o que o Vitão falou condiz bem com a realidade. É muito fácil quando a gente trabalha com profissionais que têm um conhecimento e que a gente não precisa quebrar a cabeça debatendo, que pensam no mesmo sentido. Eu e Vitor, a gente começou praticamente juntos, né? Então, o Vitão começou a fazer nutrição muito influenciado por mim. Então, nunca tem divergência, na verdade, facilita o meu trabalho por ter um feedback mais preciso dele. Me ajuda demais, eu falo isso para todos os meus atletas, que eu preciso conhecê-los e preciso de um feedback deles para saber como eu vou trabalhar, porque sempre a gente tem que respeitar a individualidade de cada pessoa, de cada atleta. Com o Luiz, a mesma forma. Pegar um profissional como o Luiz, que tem um conhecimento absurdo de musculação e que trabalha com a forma de treino que eu sempre gostei. A metodologia de treino dele é uma metodologia que eu gosto. Então, fica muito fácil. O meu feedback para Luiz é sempre algo que está em concordância. Eu, até agora, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar com excelentes treinadores. Antes de Luiz era Capial, que era a mesma coisa. A gente trocava ideia, ia sempre no mesmo sentido, o pensamento sempre junto. Mas de forma que também já trabalhei com outros profissionais, com outros atletas. Muitas vezes a gente pega um cara que não está se atualizando, não tem um conhecimento muito avançado, que a gente tem que explicar, quebrar a cabeça, às vezes até debater, porque a gente sabe que na nossa área o ego pesa muito. Tem muito profissional com ego inflado que tem dificuldade de aceitar. Então, nesse sentido, para mim, tá com caras que têm um conhecimento, Vitor, que se conhece, que trabalha comigo há muito tempo, facilita muito o meu trabalho. Luiz foi um cara que só veio somar. É um cara que eu pego e falo para ele, Luiz, não só com o Vitor, mas com qualquer outro paciente que a gente trabalha junto. Luiz, eu preciso que você evolua lá o airbag desse atleta. Luiz é muito preciso. Tem atletas da gente, como por exemplo o Kennedy, precisava que ele levasse Luiz peitoral, passei para Luiz, ele pega uma foto de antes e depois com 1, 2 meses e o cara tem uma evolução notável no peitoral. Então, eu consigo com ele uma precisão de trabalho para atletas que é muito importante. Então, deixo a palavra para Luiz complementar, né? Assim, Luiz, qual é o seu método de trabalho e como você descobriu o Vitor Chaves? então, a gente se conheceu porque eu era fã dele, né, a gente é da mesma cidade, do mesmo estado, né, a gente é de Pernambuco, e eu conversei com ele pelo direct porque era fã dele, então a gente marcou de treinar, e aí eu treinava com ele literalmente, pegava para respeitar o treino dele, eu falei, não, eu quero treinar com você, mas eu vou fazer o seu treino junto com você. E aí foi, acho que a partir daí que a gente foi criando uma amizade, ele começou a confiar no meu trabalho, né? Porque dentro daquilo que estava proposto, eu tentava fazer aquilo que estava proposto para ele se tornar o mais eficiente possível na hora de fazer. Porque eu sou um cara que, dentro da minha formação de educação física como treinador,
A minha especialidade é biomecânica e cinesiologia. Então, o meu trabalho é fazer com que o movimento seja o mais eficiente possível para aquele grupo muscular que a gente precisa trabalhar. E assim, o que eu sempre digo para ele, a gente costuma dizer que nosso trabalho é meio que um sniper ali. A gente vai só no que precisa. Então, o meu trabalho é fazer com que aquele exercício que ele está sendo proposto para ele desenvolva exatamente o que a gente precisa. E eu entendo o bodybuilder como, não é como crescer uma árvore indo um galho para cada lado. Eu preciso parar, olhar, analisar harmonia, simetria entre as musculaturas, qualquer desproporção que esteja e falar, a gente precisa desse ponto aqui. Esse é o ponto de partida do trabalho. A partir de que a gente entendeu que aqueles são os pontos, eu penso quais são os melhores exercícios para aquele ponto. Então a gente vai fazer isso aqui, vai fazer esse ajuste no cotovelo na hora de fazer o supino, os ajustes de biomecânica para que o estímulo do peso chegue naquela região, só nela. Porque, por exemplo, agora a gente tem o objetivo de evoluir uma parte específica do peito dele. Então, eu não posso fazer o exercício de qualquer jeito. Eu preciso que aquele ajuste biomecânico favoreça aqueles feixes musculares, seja da peitoral mais clavicular, para que eu consiga construir massa muscular exatamente ali. Porque, principalmente agora que a gente tem um limite de peso a ser atingido, eu não posso, para melhorar o peito dele, colocar 2, 3 quilos. Eu preciso que seja 400 gramas bem colocado. Exatamente onde a gente precisa. E é o que a gente tem feito ao longo desse tempo, né? Em relação a conciliar o trabalho com o Guga, eu entendo que dentro do bodybuilder, o que a gente faz? A gente define, agora a gente vai começar um booking porque a gente tem um objetivo de tal coisa. Então, essa conversa entre a gente é muito mais assim, sobre como fazer o manejo ao longo das semanas. O Guga fala para mim, Luiz, vou subir um pouco mais as calorias. Então, eu como treinador entendo, agora eu tenho mais energia. Então, eu posso subir o volume de séries, ou eu posso aumentar a intensidade daquele treino. Enfim, eu busco alternativas para que aquele treino aumente o nível de estímulo, porque agora tem mais comida. E a mesma coisa ao contrário. O Guga fala assim, Luiz, agora a gente vai começar a baixar. Ou então, Luiz, agora eu vou oscilar as calorias. No dia de peito ele vai ter mais, porque é o treino que a gente precisa mais. No dia de coxa já não vai ser tanto. E eu modulo o volume e a intensidade do treino de acordo com o feedback que ele está me dando. E a gente aplica, olha o resultado, deu certo, continua. Não deu certo, reduz ou aumenta. Então a gente trabalha todo momento dentro de feedbacks. Mas é o que eu sempre digo. O principal dentro de um atleta desse nível, que para mim, assim, falando no geral, é muito o que as pessoas pecam ainda, é a falta de controle. Controle do que você está fazendo. Eu vejo as pessoas muito no feeling ainda. Claro, no bodybuilder, o feeling ele é muito importante. Mas para mim ele é 20% do trabalho. O feeling ele só funciona se você controla aquilo que está sendo feito na base. A base dos 80% não tem feeling nenhum. É 100% controle. Quantas séries para cada grupo muscular? Qual a intensidade que está feita essa semana? Se você falar para mim assim, Luiz, 2 de julho do ano passado, Vitor fazia quantas séries de peito? Eu digo para você, 18. Tem o histórico todo. Todo. Por quê? Porque eu consigo entender a forma como o físico dele responde ao meu treinamento. Do mesmo jeito que aconteceu, como a gente fez quando a gente fez o booking pro Olímpia. Aí a gente encerrou o Olímpia, deu 2 semanas ou 3, não foi? Esperando o anúncio do Arnold. E aí a gente decidiu fazer uma estratégia de fazer um mini booking e um mini cut em 8 semanas. A gente falou, não adianta a gente chegar no Olímpia, no Arnold, com esse físico de agora. A gente precisa ajeitar os pontos fracos. Vamos arriscar e vamos fazer um mini book de 4 semanas. Melhorou muito. Pra você ver, a gente tinha, acho que 8 semanas. 8 semanas. A gente fez, 7 semanas, 3 e 4, né? É isso. Eu conversei com eles e falei, a gente precisa evoluir esses pontos que a arbitragem pediram e a gente só tem 7 a 8 semanas. Então vamos arriscar aqui. Vou começar com as calorias mais altas, com esse protocolo X, que vai permitir que a gente consiga ter hipertrofia, só que um controle bem específico de caloria para também não subir o percentual de gordura, porque eu queria manter Vitor seco. E Vitor também tem uma vantagem que casa muito com ter um treino específico, que é que ele consegue crescer com déficit calórico pequeno. Isso tem que ter um ajuste de treino muito específico. Teve uma coisa que o Luiz falou que é crucial. Imagina você fazer um cara que já é bom como o Vitor crescer em pontos específicos do peito dele, porque eu preciso crescer o peitoral superior, mas eu não posso mais aumentar o tríceps dele, porque o braço dele já está bom. Aí entra a importância do treinador de Luiz nessa parte. Treino específico, né? E aí o que eu passo, Luiz, a gente vai ter agora X semanas com esse protocolo aqui, com mais calorias, que vai permitir que a gente evolua. Foi esse trabalho que a gente fez para o Arnold. Nas últimas 4 semanas eu apertei, mudei protocolo, o Luiz mudou o treino e a gente conseguiu se consagrar lá, ficar no top 4 lá no Arnold, que para a gente foi
uma vitória praticamente, né, Vitão? A Não, o gente- físico evoluiu muito, assim, eu acompanhei de perto e tava lá nos últimos. Assim, é muito raro eu elogiar. Os atletas me pedem feedback o tempo todo. E eu não elogio. E, cara, quando eu vi ele no Arnold, eu falei, meu, tá bom. Ele me viu na quinta. Foi assim, Eu pessoal. lembro. A gente terminou o treino, foi gravar. E aí o Donaire, a gente foi lá pro Calabouço, né? Que é uma academia embaixo da academia. De fato, o porão. E aí a gente foi gravar o final do vídeo e tal. E eu tirei a camisa. Mano, o Donaire ficou calado assim, olha. Eu disse, fudeu. Ou ele gostou, ou ele não gostou. Tá um lixo. Tá ligado? É, e assim, detalhe, nesse dia eu tava com 9 litros de água na quinta-feira. E ele fez, Vitor, incrível, nunca tive assim, não sei o que. E começou a me elogiar, eu disse, porra! Não, tava muito Então, diferente.